Dom Casmurro. Introdução. Dom Casmurro é uma das obras mais conhecidas do escritor brasileiro Machado de Assis. Publicado em 1899, o livro é narrado por Bentinho, ou Dom Casmurro, um homem que ao longo da narrativa, conta a história de seu amor com Capitu, uma mulher de grande intensidade emocional e misteriosa. O romance é uma reflexão sobre os ciúmes, a dúvida e as complexas relações humanas, com um estilo único e repleto de ironias. Como é característico de Machado de Assis, a história é narrada em primeira pessoa por Bentinho, que ao longo do livro, tenta reconstruir sua juventude e entender os eventos que marcaram sua vida, especialmente o seu relacionamento com Capitu e as dúvidas sobre a fidelidade dela. Capítulo 1. A juventude de Bentinho. Bentinho começa a história relembrando sua infância. Ele foi criado em uma família simples, mas com grandes expectativas para o futuro. Seu maior desejo era estudar para ser padre, o que o levou a ser enviado para o seminário. Lá, ele conheceu outros jovens, entre eles o amigo Escobar, que mais tarde se tornaria um personagem central na história. Dica-chave: a juventude de Bentinho é marcada por escolhas que moldam seu destino, mas também por sua primeira paixão, Capitu. Capítulo 2. O encontro com Capitu. Capitu, a grande paixão de Bentinho, entra na história de forma cativante. Ela é descrita como uma mulher com olhos oblíquos e dissimulados, o que gera em Bentinho tanto fascínio quanto desconfiança. Ela cresce com ele em uma amizade íntima, que logo se transforma em um amor arrebatador. A narrativa é impregnada de descrições emocionais e românticas, mas também da primeira sombra de desconfiança de Bentinho. Dica-chave: Capitu é uma personagem misteriosa e sedutora, cuja personalidade fascinante cria um jogo psicológico que permeia todo o romance. Capítulo 3. O amor e os ciúmes. O relacionamento entre Bentinho e Capitu começa a amadurecer, mas a sombra dos ciúmes começa a se infiltrar na vida de Bentinho. Ele começa a nutrir uma dúvida profunda sobre a fidelidade de Capitu, especialmente por causa da sua relação com Escobar, seu melhor amigo. Escobar, um homem de espírito livre e carismático, acaba se tornando um inimigo invisível para Bentinho. Dica-chave: o ciúmes é um tema central do livro, e Machado de Assis nos mostra como ele pode distorcer a percepção de uma pessoa, levando-a a questionar até mesmo o que é evidente. Capítulo 4. O casamento e a primeira dúvida. Após vários momentos de tensão, Bentinho e Capitu se casam. A princípio, a vida a dois é cheia de felicidade, mas logo surgem as primeiras desconfianças. Bentinho começa a perceber certos sinais que alimentam sua insegurança, como o fato de Capitu se mostrar cada vez mais distante e o comportamento de seu filho, Ezequiel, que parecia ter características semelhantes às de Escobar. Dica-chave: a dúvida sobre a paternidade de Ezequiel começa a consumir Bentinho, e ele se perde em seus próprios pensamentos sobre a fidelidade de Capitu. Capítulo 5. A separação e a solitude. Com o tempo, a relação de Bentinho com Capitu se desgasta. Ele se afasta dela e do filho, convencido de que a traição de Capitu é uma verdade absoluta, embora ele nunca tenha provas concretas disso. Esse afastamento leva Bentinho a uma vida de solidão e amargura. Ele se torna um homem isolado, tomando para si o título de Dom Casmurro, aquele que vive com o coração fechado para o mundo. Dica-chave: a vida de Bentinho se torna uma triste reflexão sobre como ciúmes e a dúvida podem destruir o amor e a felicidade. Capítulo 6. A morte de Escobar e o último encontro com Capitu. A morte de Escobar, que é acusada por Bentinho de ter sido causada pela relação dele com Capitu, marca um ponto de virada na história. Quando Bentinho retorna à cidade, após muitos anos de afastamento, ele reencontra Capitu, agora com outra perspectiva. O encontro é tenso, e a dúvida sobre o que realmente aconteceu nunca é resolvida de forma clara. Capitu, que não tem a chance de explicar, se vê à mercê das acusações e da interpretação de Bentinho, que continua a viver com a dúvida como uma sombra constante. Dica-chave: a história não oferece uma resposta definitiva. A dúvida de Bentinho sobre a fidelidade de Capitu, e sobre se seu filho era ou não de Escobar, nunca é esclarecida, tornando a narrativa ainda mais impactante. Capítulo 7. O final, o juízo de Bentinho. O final do livro deixa uma sensação de angústia. Bentinho, agora mais velho, ainda vive com o peso de sua dúvida e do isolamento que se impôs. A obra termina sem uma resolução clara sobre a lealdade de Capitu, uma escolha deliberada de Machado de Assis, que deixa ao leitor o poder de decidir o que é real e o que é produto da mente atormentada de Bentinho. Dica-chave: o livro termina com a ideia de que o homem é, muitas vezes, seu próprio prisioneiro, aprisionado por suas dúvidas e medos.
Conclusão. Dom Casmurro é uma obra-prima de Machado de Assis que aborda temas como ciúmes, a dúvida, a traição e as complexas relações humanas. O romance é marcado pela subjetividade de Bentinho, que narra a história com uma perspectiva que pode ou não ser confiável. A grande pergunta do livro, se Capitu realmente traiu Bentinho, ou se a culpa é uma construção de sua mente atormentada, nunca é respondida de forma clara, o que faz com que o leitor reflita sobre a natureza da verdade e do amor. A obra é uma análise profunda da psicologia humana, mostrando como nossas inseguranças e dúvidas podem transformar a realidade, deixando-nos aprisionados em nossas próprias interpretações. Ao final, o leitor fica com a sensação de que Dom Casmurro é um conto sobre as escolhas que fazemos e os julgamentos que aplicamos a outros, muitas vezes baseados em nossas próprias falhas e percepções distorcidas.